Olá, minha amiga, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal Saúde Plena. Eu sou o Dr. Fernando Goda, neurologista especialista em memória, Alzheimer e distúrbios do sono. Preste muita atenção, porque a informação deste vídeo pode ser decisiva para a sua saúde e para a saúde do seu cérebro. Vamos ao vídeo de hoje. Antes de começarmos, escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. É uma forma de eu saber até onde essa mensagem está chegando e de reunir pessoas que, assim como você, se preocupam com a saúde do cérebro. Existe algo que quase ninguém conta às pessoas depois dos 60 anos. Algo silencioso, invisível, que pode estar afetando sua memória neste exato momento sem causar dor, sem causar aviso e sem aparecer claramente nos exames de rotina. Trata-se de uma vitamina fundamental para o cérebro, ignorada por milhões de pessoas e até por muitos profissionais de saúde. Quando ela está em falta, o cérebro começa a perder eficiência, a memória fica mais lenta e pequenos esquecimentos passam a fazer parte do dia a dia. Neste vídeo, você vai descobrir qual é essa vitamina esquecida, vai entender o que muda no corpo depois dos 60 anos que torna essa deficiência tão comum e vai conhecer os principais fatores do dia a dia que sabotam a absorção dessa vitamina sem que você perceba. Eu também vou te explicar qual é a forma correta de utilizar essa vitamina, porque simplesmente tomar não é suficiente. A forma, a dose e a absorção fazem toda a diferença. E ao longo do vídeo, você vai conhecer a história real de um paciente que acreditava estar desenvolvendo Alzheimer, quando, na verdade, o problema era outro e tinha solução. Assista até o final, porque entender isso a tempo pode ser decisivo para preservar sua memória, sua autonomia e a sua qualidade de vida nos próximos anos. Ao longo dos meus anos de atuação como neurologista, eu aprendi uma coisa muito importante. Quando o assunto é memória, o cérebro quase sempre dá sinais antes de adoecer de verdade. No consultório, recebo diariamente pessoas acima dos 60 anos angustiadas, com medo de estar desenvolvendo Alzheimer ou algum tipo de demência. Muitas chegam acreditando que o pior já começou. E grande parte delas sai aliviada ao descobrir que, em vez de uma doença irreversível, existe um desequilíbrio silencioso, frequentemente ignorado até mesmo em exames de rotina. O problema é que a maioria das pessoas, e infelizmente muitos profissionais, acabam normalizando o esquecimento após certa idade. Frases como "isso é da idade", "todo mundo esquece" ou "é só estresse" fazem com que sinais importantes sejam negligenciados por anos. Neste vídeo, eu quero te mostrar algo que considero essencial para qualquer pessoa depois dos 60 anos. Como uma vitamina específica, fundamental para o funcionamento do cérebro, pode estar faltando no seu organismo sem que você perceba, e como essa deficiência pode afetar diretamente a sua memória, sua concentração e até o seu comportamento. Você vai entender por que essa vitamina é tão importante para a saúde cerebral, porque tanta gente tem deficiência mesmo se alimentando bem, quais são os sinais de alerta que não devem ser ignorados e, principalmente, o que pode ser feito para proteger sua memória enquanto ainda há tempo. Meu objetivo aqui é simples: te dar informação clara, baseada em ciência, para que você não seja pego de surpresa no futuro e possa envelhecer com mais lucidez, autonomia e tranquilidade. Existe uma ideia muito perigosa que se espalhou ao longo dos anos, a de que perder a memória é uma consequência inevitável do envelhecimento. Como se, ao completar 60 ou 70 anos, o cérebro simplesmente começasse a falhar por natureza. Isso não é verdade. A ciência já deixou claro que o cérebro não envelhece apenas pelo passar do tempo. Ele envelhece, principalmente, pela falta de cuidado. Para facilitar o entendimento, imagine o telhado de uma casa. Uma pequena goteira começa quase imperceptível. No início, ninguém se preocupa, mas dia após dia, aquela água vai infiltrando, enfraquecendo a estrutura, até que um dia
o dano aparece, e muitas vezes já é tarde. Com a memória, acontece algo muito parecido. O esquecimento não surge de uma hora para outra. Ele começa de forma discreta, um nome que demora a vir, uma conversa que se perde no meio, um compromisso esquecido. Quando esses sinais são ignorados, o cérebro continua funcionando sem os recursos de que precisa. E aos poucos, as conexões entre os neurônios ficam mais lentas, mais frágeis e menos eficientes. Em casos mais avançados, essa negligência pode levar à perda de autonomia, dificuldade para organizar tarefas simples e até dependência de outras pessoas para atividades do dia a dia. O problema não é envelhecer. O problema é envelhecer sem fornecer ao cérebro aquilo que ele precisa para continuar funcionando bem. Para muitas pessoas, o maior medo não é esquecer onde colocou as chaves. O medo real é esquecer quem se é, esquecer o nome de alguém querido, confundir histórias importantes da própria vida, não lembrar a senha do banco, o caminho de casa ou uma conversa recente com um filho ou um neto. No consultório, eu escuto com frequência frases que me marcam profundamente. Pessoas que dizem: "Doutor, eu sempre fui independente, sempre resolvi tudo sozinho. Agora sinto que estou ficando para trás." Ou ainda, "Tenho medo de dar trabalho para minha família." A memória não é um detalhe. Ela é a base da nossa identidade, da nossa autonomia e da nossa dignidade. Quando começamos a perder pequenos pedaços da memória, perdemos também confiança, segurança e, muitas vezes, o prazer de participar das conversas. A pessoa começa a se calar mais, a evitar encontros, a se afastar aos poucos. O mais triste é que, em muitos casos, esse sofrimento acontece sem necessidade. Não por causa de uma doença inevitável, mas porque algo essencial deixou de chegar ao cérebro. Antes de falarmos em diagnósticos graves ou em perdas definitivas, é fundamental entender se o cérebro está recebendo tudo aquilo de que precisa para funcionar bem. E é exatamente aqui que entra o tema central deste vídeo. A vitamina sobre a qual estamos falando se chama vitamina B12. E apesar de ser uma das vitaminas mais importantes para o cérebro, ela é, paradoxalmente, uma das mais negligenciadas depois dos 60 anos. A vitamina B12 tem um papel fundamental na saúde neurológica. Ela participa da proteção dos nervos, da comunicação entre os neurônios e do funcionamento adequado da memória, da atenção e do raciocínio. O problema é que muitas pessoas acreditam que se essa vitamina aparece normal em um exame de sangue ou se a alimentação parece adequada, então está tudo bem. E isso nem sempre é verdade. Mais adiante neste vídeo, eu vou te mostrar qual é a forma correta e segura de utilizar a vitamina B12 após os 60 anos, porque não basta apenas tomar a vitamina. A forma, a dose e até o modo de absorção fazem toda a diferença para o cérebro. Na prática clínica, vejo com frequência pessoas com níveis aparentemente aceitáveis de vitamina B12, mas que já apresentam sintomas claros de deficiência neurológica. O organismo muda com o passar dos anos, e o que é suficiente aos 40 ou 50 anos pode não ser mais adequado aos 60 ou 70. Sem vitamina B12 em quantidade e qualidade suficientes, as células nervosas começam a funcionar de forma mais lenta e desorganizada. As conexões enfraquecem, a memória perde agilidade e o cérebro passa a economizar energia, deixando algumas funções em segundo plano. E talvez o mais perigoso seja isso. A deficiência de vitamina B12 não causa dor e não gera um alerta imediato. Ela se manifesta aos poucos, através de esquecimentos, confusão mental, cansaço excessivo e mudanças sutis de comportamento. É por isso que essa vitamina costuma passar despercebida, até o momento em que o impacto na memória já é significativo.
Para entender por que a vitamina B12 é tão importante para a memória, eu quero que você imagine o cérebro como uma grande rede de comunicação. Milhões de mensagens são trocadas a cada segundo entre as células nervosas, permitindo que você pense, se movimente, lembre e tome decisões. Para que essas mensagens cheguem rápido e sem falhas, os neurônios precisam estar bem protegidos. Essa proteção se chama mielina. A mielina funciona como o isolamento de um fio elétrico. Ela evita perdas de sinal e garante que a informação chegue ao destino correto. A vitamina B12 é essencial para a formação e manutenção dessa mielina. Quando ela está em falta, essa capa protetora começa a se desgastar. O resultado não aparece de uma vez. Primeiro, as mensagens ficam mais lentas. Depois, começam as falhas de comunicação entre os neurônios. E com o tempo, surgem os esquecimentos, a confusão mental e a sensação de que o cérebro não responde como antes. Além disso, a vitamina B12 ajuda a controlar os níveis de uma substância chamada homocisteína. Quando essa substância se eleva, ela passa a agredir os vasos sanguíneos do cérebro, aumentando o risco de problemas como AVC, declínio cognitivo e doenças neurodegenerativas. Ou seja, a vitamina B12 não atua apenas na memória. Ela funciona como um verdadeiro escudo de proteção contra o envelhecimento cerebral acelerado. O mais importante é entender que esses danos começam muito antes de qualquer diagnóstico. Muitas vezes, quando os sintomas ficam evidentes, o cérebro já vem sofrendo em silêncio há anos. Por isso, depois dos 60, cuidar da vitamina B12 é tão essencial quanto controlar a pressão arterial ou o açúcar no sangue. Depois dos 60 anos, o cérebro não deixa de funcionar bem. Ele apenas passa a exigir mais atenção e mais cuidado. Um dos primeiros pontos que mudam é a capacidade do corpo de absorver nutrientes. Com o envelhecimento, o estômago produz menos ácido gástrico, uma substância essencial para liberar a vitamina B12 dos alimentos. Isso significa que, mesmo pessoas que se alimentam bem, com carne, ovos ou peixes, podem não estar absorvendo a quantidade necessária dessa vitamina para o cérebro. Além disso, ocorre uma redução gradual do fluxo sanguíneo cerebral. Esse fluxo é responsável por levar oxigênio e nutrientes até os neurônios. Quando ele diminui, o cérebro se torna mais vulnerável a qualquer deficiência nutricional. Outro fator importante é a redução progressiva da mielina, aquela camada protetora dos nervos que comentamos antes. Com menos mielina, os circuitos cerebrais ficam mais lentos e frágeis. É exatamente nesse cenário que a falta de vitamina B12 se torna mais perigosa. Sem ela, o desgaste natural do cérebro se acelera. Muitas pessoas começam a perceber dificuldade para lembrar nomes, organizar tarefas, manter a concentração ou controlar emoções simples. Surgem frases como "minha cabeça parece nublada" ou "sinto que estou mais lento do que antes". Esses sinais não devem ser ignorados. Eles indicam que o cérebro está funcionando sem o suporte adequado, e quanto mais cedo isso for corrigido, maiores são as chances de recuperação. A deficiência de vitamina B12 raramente aparece de forma abrupta. Ela se instala aos poucos como um invasor silencioso, roubando pequenas partes do seu bem-estar dia após dia. Muitas vezes, os sinais iniciais são confundidos com cansaço, estresse ou simplesmente com a idade. Mas, na verdade, são alertas do cérebro pedindo ajuda. Um dos sinais mais comuns é o esquecimento frequente, esquecer nomes, compromissos, onde deixou objetos ou repetir a mesma pergunta várias vezes. Outro sinal bastante relatado é a sensação de confusão mental. A pessoa sente que o raciocínio está mais lento, como se a cabeça estivesse nublada, dificultando acompanhar conversas ou tomar decisões simples.
Alterações de humor também podem surgir. Irritabilidade sem motivo aparente, apatia, desânimo ou até uma sensação de vazio emocional. Em alguns casos, aparecem sintomas físicos que muitas pessoas não relacionam ao cérebro, como formigamento nas mãos ou nos pés, desequilíbrio leve e sensação de tontura ao caminhar. A fadiga constante é outro sinal importante. Mesmo dormindo bem, o corpo parece não responder, faltando energia para tarefas simples do dia a dia. Esses sintomas podem surgir isoladamente ou em conjunto. E o mais perigoso é quando passam despercebidos por anos, permitindo que o cérebro continue funcionando sem o suporte necessário. Reconhecer esses sinais cedo é fundamental. Quanto antes a deficiência for identificada, maiores são as chances de proteger a memória e evitar prejuízos mais sérios no futuro. Neste ponto, muitas pessoas pensam, mas eu me alimento bem. Então, por que isso estaria acontecendo comigo? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, preocupante. Nem sempre o problema está no que você come, mas no que o seu corpo consegue absorver. A vitamina B12 precisa de um processo muito específico para ser absorvida corretamente. E existem inimigos silenciosos, presentes na rotina de milhões de pessoas, que sabotam esse processo todos os dias. Um dos principais vilões são os medicamentos para o estômago, como os antiácidos e inibidores de ácido gástrico. Eles reduzem o ácido do estômago, que é essencial para liberar a vitamina B12 dos alimentos. O resultado é simples. A pessoa come, mas não absorve. Outro fator importante são cirurgias do estômago ou do intestino, como as cirurgias bariátricas. Nesses casos, a capacidade de absorção pode ficar comprometida de forma permanente. O consumo frequente de álcool também interfere negativamente. Ele agride a mucosa gástrica e o fígado, dois órgãos fundamentais no metabolismo da vitamina B12. Dietas muito restritivas, especialmente aquelas que excluem alimentos de origem animal sem orientação adequada, são outra causa comum de deficiência ao longo do tempo. Além disso, doenças do estômago ou do intestino, como gastrite atrófica, doença celíaca ou inflamações crônicas, dificultam ainda mais a absorção dessa vitamina essencial. É por isso que muitas pessoas só descobrem o problema quando os sintomas já estão avançados. Elas acreditavam estar cuidando da saúde, mas algo invisível estava impedindo o cérebro de receber o que precisava. Pense por um momento. Você usa algum desses medicamentos com frequência ou se identificou com alguma dessas situações? Quero agora te contar a história de um paciente que poderia ser o retrato de muitas famílias. Sr. Henrique, 72 anos, aposentado, lúcido, ativo e sempre muito independente. Durante grande parte da vida, ele foi conhecido por ter uma memória excelente. Gostava de ler, resolver palavras cruzadas e conversar longamente sobre assuntos variados. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Primeiro vieram os pequenos esquecimentos. Depois, as repetições. Contava a mesma história mais de uma vez no mesmo dia. Começou a perder objetos com frequência e a se sentir mais confuso em conversas simples. A família passou a se preocupar. O medo do Alzheimer começou a rondar a casa. O próprio Sr. Henrique me disse algo que nunca esqueço. Doutor, se eu perder a minha memória, eu perco quem eu sou. Quando ele chegou ao consultório, trazia esse medo estampado no olhar. Após uma avaliação cuidadosa e exames específicos, ficou claro que não se tratava de Alzheimer nem de demência irreversível. O que o Sr. Henrique tinha era uma deficiência importante de vitamina B12. Descobrimos que, há anos, ele fazia uso diário de medicamentos para o estômago. Mesmo se alimentando bem, o corpo simplesmente não conseguia absorver a vitamina. Iniciamos um plano adequado, com correção nutricional, suplementação orientada e acompanhamento. Em poucas semanas, os esquecimentos começaram a diminuir.
Em alguns meses, a clareza mental havia retornado. Hoje, o Sr. Henrique voltou a ler, conversar, participar ativamente da vida familiar e recuperar a confiança em si mesmo. Essa história não é exceção. Ela representa milhares de pessoas que acreditam estar envelhecendo mal, quando na verdade estão apenas sofrendo com a falta de um nutriente essencial. Se esse tipo de orientação está te ajudando, vale a pena acompanhar o canal. Aqui, todos os dias trago vídeos novos explicando de forma simples e responsável como cuidar da memória e do cérebro depois dos 60 anos. Assim você continua aprendendo comigo nos próximos conteúdos. Agora que você já entende a importância da vitamina B12 para o cérebro, surge a pergunta mais importante: como utilizar essa vitamina da forma correta e segura depois dos 60 anos? O primeiro ponto que eu sempre explico aos meus pacientes é que não existe uma única solução para todos. A forma ideal de usar a vitamina B12 depende da alimentação, da absorção intestinal, do uso de medicamentos e da idade. Em pessoas que conseguem absorver bem a vitamina, a alimentação pode ser suficiente. A vitamina B12 está presente principalmente em alimentos de origem animal, como ovos, peixes, carnes e alguns laticínios. Manter essas fontes de forma regular na dieta pode ajudar a preservar níveis adequados. No entanto, depois dos 60 anos, isso nem sempre basta. Como vimos, muitos organismos deixam de absorver corretamente a vitamina, mesmo com uma alimentação aparentemente adequada. Nesses casos, a suplementação passa a ser necessária. Mas aqui está um ponto fundamental. Não é qualquer vitamina B12 que funciona da mesma forma. As formas mais indicadas, especialmente para a saúde neurológica, são a metilcobalamina e a hidroxocobalamina, que apresentam melhor aproveitamento pelo sistema nervoso. A escolha da dose e do formato, comprimido, sublingual ou injetável, deve ser feita com base em exames e sempre com orientação médica. É importante deixar claro: suplementar não significa exagerar. O excesso não traz benefícios adicionais e o uso sem critério pode mascarar outros problemas de saúde. Quando a vitamina B12 é utilizada da forma correta, no momento certo e com um acompanhamento adequado, ela pode ajudar a recuperar a clareza mental, melhorar a memória e proteger o cérebro contra danos futuros. Mas, para que isso seja feito com segurança, é essencial saber quando suplementar e como avaliar se os níveis estão realmente adequados. E é sobre isso que vamos falar agora. Muitas pessoas fazem exames de rotina todos os anos. Verificam colesterol, glicose, pressão arterial, função do fígado, mas acabam deixando de fora um dos marcadores mais importantes para a saúde do cérebro depois dos 60 anos, a vitamina B12. E mesmo quando esse exame é solicitado, existe um detalhe crucial que quase ninguém explica. Os valores de referência do laboratório nem sempre refletem o que é ideal para o cérebro de uma pessoa mais velha. Na prática clínica, eu vejo pacientes com sintomas claros de deficiência neurológica apresentando resultados considerados normais nos exames laboratoriais. Ou seja, o número pode não estar em vermelho no papel, mas o cérebro já está sofrendo. O exame mais básico é a vitamina B12 sérica, que mostra a quantidade total da vitamina no sangue. Ele é importante, mas sozinho não conta toda a história. Um segundo exame muito útil é a homocisteína. Quando seus níveis estão elevados, isso pode indicar que a vitamina B12 não está sendo utilizada corretamente pelo organismo, além de representar maior risco cardiovascular e cognitivo. Em alguns casos, um exame ainda mais sensível é o ácido metilmalônico, conhecido como MMA. Ele ajuda a identificar se a vitamina B12 está realmente ativa dentro das células. Nem todos os laboratórios oferecem esse teste, mas quando disponível, ele traz informações valiosas.
A interpretação desses exames deve sempre ser feita em conjunto, levando em conta os sintomas, a idade e o histórico de saúde de cada pessoa. É essa análise completa que permite decidir se é necessário ajustar a alimentação, iniciar suplementação ou investigar outras causas. Detectar a deficiência a tempo é uma das formas mais eficazes de proteger a memória e preservar a saúde do cérebro ao longo dos anos. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Diz que você se importa com a sua saúde, com a sua memória e com a qualidade da sua vida daqui para frente. A boa notícia é que, em muitos casos, a perda de memória não precisa ser aceita como algo inevitável. Quando identificada a tempo, a deficiência de vitamina B12 pode ser corrigida e o cérebro pode voltar a funcionar com mais clareza e eficiência. Para resumir tudo o que conversamos hoje, eu quero deixar aqui um plano simples e prático, que recomendo aos meus próprios pacientes depois dos 60 anos. Primeiro, avalie seus níveis de vitamina B12 com exames adequados, indo além do básico quando necessário. Segundo, converse com seu médico sobre o uso prolongado de medicamentos que podem interferir na absorção da vitamina. Terceiro, cuide da sua alimentação, garantindo fontes naturais de vitamina B12 sempre que possível. E quarto, quando indicado, utilize a suplementação da forma correta, com orientação profissional. Não espere perder nomes importantes, histórias da sua vida ou a confiança em si mesmo para agir. Prevenção é sempre mais eficaz e mais gentil do que tentar corrigir um problema avançado. A memória guarda quem você é, as pessoas que você ama e tudo aquilo que construiu ao longo da vida. Cuidar do cérebro é um ato de respeito com a sua própria história. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessa informação. E escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. Isso me ajuda a entender até onde essa mensagem está chegando e a levar mais consciência a quem precisa. Eu sou o Dr. Fernando Goda, neurologista, e te espero no próximo vídeo com mais orientações para proteger o bem mais precioso que temos, a nossa mente.